Bom, boa tarde a todos. Eu passei um exercício para vocês ontem e depois eu fui ver, esse exercício já estava com a primeira página respondida. Olha que sorte, né? Ainda bem que um aluno viu e falou: Nossa, prof, mas tá tudo respondido, que ótimo, né? Eu falei: Então, a gente tem que apagar, tá? Porque não pode, né? Aí vai da responsabilidade de vocês, né? Se vocês quiserem continuar aprendendo, então vocês vão lá e apagam e faz normal, tá? Eu gostaria que vocês apagassem para gente fazer, tá? Vou passar a explicação do que é. Então aqui, ó, cada um deles, eles têm esse pontinho vermelho explicando o que é, tá? Então aqui, ó, você vai aplicar a função C para salários salários até 1.659,38, aplicar taxa de 8%. Acima de 1.659 até 2.765, 9%. E acima de 2.765 até 5.531, taxa de 11%. Ou seja, aqui, ó, o que você vai fazer? Vou explicar para vocês, mais ou menos. Vocês vão ter que colocar uma função C aninhada e o entre você vai colocar nesse acima de 1.659, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Igual, função C, o salário, né? Aí você vai ver lá, o salário for até 1.659,38, ou seja, for menor, né, do que esse valor, 1.659,38, 1.659,38, então eu vou aplicar quantos por cento? 8% de taxa, certo? Aí depois você vai fazer a outra função C, ó. C, vou pegar o mesmo intervalo, que é o C5, for o que agora? Acima de 2.765. Então, for maior que 2.765,66. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a taxa de 11%. Aí, o que sobra é o valor se verdadeiro ou falso. O valor se entre, né? Entre 1.659 e 38%. Então, o que sobra é 9%. Como eu abri duas funções Cs, então tem que fechar duas, né? Então, aqui no caso, ó, ele vai me dar o valor do INSS, né? Então, quanto que vai ser descontado? Vai ser 9, 8 ou 11, né? Aí a gente aperta aqui, ó, ele me dá o valor de 9%, porque está entre 1.659 e 2.765, tá? Então, seria isso. A mesma coisa é aqui para gratificação, ó. Então, para os salários que têm até 2.500, vão receber uma gratificação de 7%. Os salários acima desse valor, 5%. Então, a mesma coisa, aqui também você vai indicar quantos por cento esse funcionário vai receber. Lembrando que é uma função C simples aqui, tá? Não é essa C aninhada que a gente fez agora. Aqui no INSS, ó, mostrar através de cálculo quanto será descontado do funcionário. Você já sabe aqui o valor quanto que é, 9%. Então, o que você vai fazer? Igual valor vezes porcentagem. Então, esse é o valor que vai ser descontado, tá? Valor vezes porcentagem. A gratificação, mostrar através de cálculo quanto de gratificação o funcionário vai receber. Aqui você encontrou a gratificação, tá vendo? Ó? Você vai encontrar a gratificação, se é 7 ou 5%, e vai fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo do INSS, valor vezes porcentagem. O salário líquido, você vai ver qual que é o desconto, né? O que vai ter de desconto aqui? O INSS, né? E aqui a gratificação vai ser um acréscimo, vai ser uma bonificação. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o salário, vai descontar o INSS e vai acrescentar a gratificação. É esse que vai dar o salário líquido. Aqui também estava com resposta, ó, do novo salário.
Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Exibir o valor do novo salário. Aqui também também está com resposta, ó. Então, eu gostaria que vocês tirassem, né? Tira também, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Se o salário for menor ou igual a 1.500, terá um aumento de 40%. Se for maior, 30%. Então, eu vou vir aqui, ó, você vai usar essa tabelinha aqui para fazer a marcação e vai fazer uma função C, ó. Igual função C. Abro parênteses. Se o salário for o quê? Até 1.500, ou seja, menor ou igual a 1.500. Ponto e vírgula. Quanto que eu vou acrescentar de aumento? 40%. Ponto e vírgula. Se não for esse valor, ou seja, for acima, então eu vou pôr 30%. É isso que é para fazer aqui, ó. 40%. O novo salário, como vocês já sabem o valor do aumento, então é só fazer aquela regrinha, né? Igual salário mais salário vezes 40%. É essa regrinha da porcentagem, ó. 1.260, que é o que vai ser agora aqui, tá? No segundo exercício, o que que vocês vão fazer, ó? Tem tudo explicando, ó, total de contas. O que que você vai fazer aqui, ó? É uma soma, gente. Ó, só uma soma. Você vai usar lá a funçãozinha soma e vai chegar no resultado da soma, ó. Soma, 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 soma. O que que é o saldo? O saldo, ó, tá escrito, ó, é o que sobra do mês. Então, o que que você vai fazer? Salário menos o total de contas. Então, você tem o salário aqui, ó. Você vai tirar do total de contas e vai me dar o resultado aqui. Isso tudo para todos os meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí você vai aqui na planilhinha de baixo, é a mesma coisa, tá? Totais, vai fazer soma, soma, soma. Total do primeiro bimestre, do primeiro trimestre, você vai somar os 3 meses, ó. Qual é o máximo? Função máxima, você vai achar lá, função máxima, máximo. Função mínimo, menor, ó, mínimo. E vai fazer a média. Aqui é a mesma coisa, aí vai fazer os totais. Aqui embaixo você vai fazer o total do semestre, então você vai somar o total desse com o total desse, tá? Desses 3 meses aqui, ó. E o total geral aqui, ó. Tá? Depois, terceiro exercício. Projeção para o ano. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Total do ano. Função soma, gente. Total do ano, função soma, soma, soma. Total do trimestre, gente. Soma. Receita líquida. O que que você vai fazer nessa receita líquida aqui, ó? É quanto que sobrou. Entendeu? Então, você tem lá, entrou 140 mil. Quanto que saiu? É o que sobra para receita, né? Aí você vai fazer aqui, aqui e aqui. Agora aqui, a situação é uma função C, ó. Se a receita líquida for menor do que 1.000, vai escrever prejuízo total. Se a receita líquida estiver entre 1.000 e 5.000, lucro médio. Se não, 5.000, lucro total. Acima de 5.000, lucro total. Então, aqui é uma função C aninhada. Tem 2 Cs dentro dela. E aqui o valor acumulado do ano, você vai somar todas as despesas do ano, tá? Essas daqui, inteirinha do total do ano, vai colocar aqui. Exercício 4. Aqui é uma função uma regra para feminino e masculino, que é uma formatação condicional. Tá? Então, você vai pintar, vai mandar pintar de alguma cor o feminino e o masculino. Aqui também você vai usar uma formatação condicional para pintar São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui é uma função conte-ser. A gente não aprendeu ainda, tá? Então, esquece esse pedacinho aqui por enquanto, tá? Isso aqui a gente vai aprender na próxima aula. Já aqui, ó, formatação condicional, tá vendo? Você vai pôr uma regra para aprovado e uma regra para reprovado. Então, você vai usar lá, se a nota for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. Então, você vai fazer uma função C simples. Aí, aqui, você vai pintar o aprovado com preenchimento azul e cor
da fonte branca, reprovado, preenchimento vermelho e cor da fonte amarela, todos em negrito. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, porém, ele não deixa de ser fácil, ligeiramente fácil. A gente vai aprender a função soma C e conte C. Então, esse daqui, vocês podem deixar para a próxima aula, tá? Então, não precisa fazer esse daqui por enquanto. Deixa ele que a gente vai aprender na próxima aula como que faz. Por isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer na sala, pode estar fazendo, não tem problema. O exercício 8 aqui você pode fazer, ó, o valor da comissão. É o valor das vendas multiplicado por 5%. Então, você vai vir aqui, ó, valor vezes porcentagem. Aqui é o salário mínimo, né? O valor a receber é o quê? Salário mais o valor da comissão. Então, você achou que o valor da comissão, você vai acrescentar com salário. A situação, você vai fazer o seguinte, se o vendedor vendeu acima de 20 mil, responder, atingiu a meta, uma função C. Se vendeu abaixo de 18 mil, responder, não atingiu a meta. Caso contrário, que é o restinho que tem aqui, ó. Caso contrário, normal. Ou seja, se estiver entre um e outro, vai ser normal, tá? Então, essa aqui é uma C aninhada. Nessa outra pergunta aqui, ó, ela vai ser uma conte C, tá? Então, nessa conte C aqui que a gente não aprendeu, então a gente vai deixar em branco, tá? Então, frisa aí, ó. Não responder o que tem conte C e soma C. Por quê? A gente não aprendeu ainda. Eu ia explicar para vocês nessa aula de ontem, mas como o nosso tempo foi curto, não teve como, tá? Então, é só essa parte aqui que vocês vão fazer. Então, pula esse exercício 4, esse exercício 6 aqui, ó. Deixa ele de lado e depois a gente faz. Agora, o restante pode estar fazendo. Esses 8 aqui, você pode deixar esse, que vai uma conte C. E esse 4 aqui, ó, você pode deixar esse outro aqui, usando a função conte C. Então, daí você deixa sem responder, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem. E, por favor, apague isso daqui, tá? Vocês deram o boi que eu esqueci aberto isso aqui. Então, por favor, limpem.